Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Centro Técnico Virtual da Áticos. O tema da nossa aula hoje é o Illumine Oxê, onde nós vamos aprender a tratar efetivamente as hipercromias. E eu sou Luciana Quintela, sou consultora técnica da Áticos, sou fisioterapeuta formada, atuo na área há 11 anos, tanto com estética facial e corporal, sou especialista em pesquisa científica, em cosmetologia clínica. Tenho aí algumas produções científicas publicadas nacional e internacionalmente, capítulo de livro publicado, ambos na área de dermatologia clínica e saúde tropical, tá? Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre as hipercromias, sobre as melhores estratégias para a gente promover a modulação dessa melanina, né? E o meu objetivo é que você saia hoje da aula sabendo, conhecendo as estruturas envolvidas no processo de formação da manta, do pigmento, como se forma esse pigmento, ou seja, como que acontece a melanogênese, quais são os mecanismos de ação do processo de despigmentação. Vamos falar um pouquinho sobre as hipercromias, quais as principais abordagens terapêuticas e as nossas soluções áticas para que o seu tratamento seja muito mais assertivo e, claro, muito mais eficaz e com resultados de sucesso. Bom, para a gente começar um pouquinho, a gente vai falar sobre as manchas, né? As manchas, elas estão diretamente relacionadas com a forma com a forma como esse pigmento ele é depositado ou ele está depositado. Então, não propriamente no processo de formação, né? Então, assim, como que ele se dá, mas principalmente como que ele está sendo depositado, aonde que ele está sendo depositado, qual é a quantidade, a frequência, como que é esse processo, para que a gente entenda de fato um pouco sobre as discromias, né, sobre as hipercromias. Pois bem, então, vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a coloração da pele dos cabelos, então a gente vai começar a falar do início, né, a cor da pele dos cabelos, ela é influenciada pela produção de melanina. A melanina, ela tem essa coloração, é um pigmento que é castanho, né, quanto maior a concentração desse pigmento, maior o aspecto enegrecido, ok? Na pele nós também temos outros pigmentos, né, que a gente pode considerar pigmentos endógenos ou pigmentos exógenos. Aqueles pigmentos que são exógenos, né, que são os carotenoides, né, os carotenos, eles vão dar para a pele um pigmento mais amarelado, né, uma coloração mais amarelada, e já o pigmento endógeno, né, um outro pigmento endógeno, ele vem do sangue, né, na verdade até da hemoglobina. A gente tem aquele pigmento que é mais a ver com aquela coloração mais avermelhada, que é dada pela hemoglobina que está oxigenada ali nos capilares, ou então aquela coloração mais azulada, onde eu tenho hemoglobina que está reduzida nos vênulos, que é muito comum, principalmente, da região periorbicular, ok? Para a gente falar de pigmento, a gente tem que falar também das ferramentas que a gente tem para poder classificar a coloração da nossa pele, mas não só a coloração, e sim a capacidade que essa pele tem de reagir através de uma reação, de uma exposição à radiação ultravioleta, e qual é a capacidade dessa pele de reagir, como que ela vai reagir a processos, a estímulos inflamatórios, tá? E qual é uma das escalas que são mais utilizadas por nós profissionais da estética é a escala de Fitzpatrick, né? Então, a gente tem aí fototipos de 1 até 6 com as suas características. Então, a gente tem aí fototipo 1, que tem ali, que precisa de uma fotoproteção mais alta, cerca aí de 50, um SPS 50, né? Então, qual é a característica desse indivíduo, né? Então, ele tem uma pele muito pálida, né? O pelo é um pelo ruivo, ou um pelo louro, mas ele é um
pelo mais ruivo, os olhos eles tendem a ser verdes ou azuis, e eles nunca se bronzeiam, sempre se queimam, né? O fototipo 2, eles precisam também de uma fotoproteção mais alta, né? Mais ou menos 50 aí de fotoproteção. E a característica dessa pele é uma pele clara, né? Com pelos, né, mais claros também, mais louros. Os olhos também podem ser azuis, mas podem variar aí para o castanho. Eles sempre se queimam com facilidade e podem se bronzear assim mais lentamente, tá? Fototipo 3, ele tem uma proteção, precisa de uma proteção alta, diferente dos fototipos menores, né, que o fototipo 1, o fototipo 2, precisa dessa fotoproteção considerada muito alta. O fototipo 3, a gente considera uma proteção alta, ele precisa disso, né, cerca aí de um fator de proteção de 30 a 50. E a característica desse fototipo é que ele tem essa pele clara, ele tem o pelo loiro, mas também pode ter um pelo castanho claro. Olhos podem ser verdes, mas também podem ser marrons, né, castanhos, e eles vão se bronzear com normalidade, tá? Fototipo 4, a gente tem aí, é um indivíduo que precisa de uma fotoproteção média, tá? Então, aí ele tem cerca de 20 a 50 aí, a fotoproteção dele. A pele é morena, os olhos e os pelos têm essa coloração castanho médio, castanho, né, escuro, e eles se bronzeiam com facilidade e dificilmente se queimam, tá? Fototipo 5, ele pode usar aí, ele precisa de uma fotoproteção média a baixa, né, entre 20 e 30, ele tem uma pele mais escurecida, mais morena, escura ou, né, morena. O pelo e os olhos também têm uma coloração de marrom escuro. Eles se bronzeiam com muita facilidade e raras vezes se queimam, tá? E o fototipo 6, ele precisa de uma fotoproteção mais considerada baixa, não precisa de um fotoprotetor alto, né? E aí o SPF dele aí é 20, ele tem uma característica de ter a pele, os pelos e os olhos bem negros, escurecidos, praticamente é impossível deles se queimarem, e também deles terem algum dano provocado pelo sol, tá bom? Então, é importante a gente entender as características do perfil dos fototipos, porque, como eu falei para vocês, é a partir dessa escala, dessa classificação, que a gente vai entender, primeiro, a resposta dessa pele vem frente à exposição à radiação ultravioleta, e, claro, qual é a capacidade de tolerância, se ela precisa de uma fotoproteção e qual seria a fotoproteção mais indicada, e também qual é a reação dessa pele frente a um estímulo inflamatório, ok? Bom, como se forma o pigmento? Aí a gente precisa entender um pouquinho sobre essas estruturas, e para isso eu vou detalhar cada uma que está envolvida nessa formação. Quais as principais estruturas que participam desse processo? Nós temos as células epiteliais, que são os nossos queratinócitos, né? Nós temos os melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem a melanina. Nós temos os melanossomas, que é o sítio de armazenamento desse pigmento, é onde tudo acontece mesmo. Nós temos o núcleo desse melanócito. Bom, o que é o melanócito? Então, vamos começar do maior para o menor, né? Assim, da onde começa mesmo. O melanócito, a gente fala que ele é a gênese da melanina, ou seja, aonde de fato a gente produz onde a nossa melanina é produzida, tá? Ele é uma célula em que ele possui ali vários dendritos. Então, quando a gente fala que ele possui vários dendritos, ele lembra muito uma célula neurológica, né, uma célula nervosa. Vejam vocês, voltei para vocês poderem ver ele melhor, né, então esses dendritos, a gente fala que é uma célula que é considerada uma célula protetora, né, ele abraça ali
uma quantidade de queratinócitos para que ele faça essa proteção, tá? A função principal desses melanócitos é fazer a regulação da homeostase local. O que é isso? É manter o funcionamento equilibrado daquela região, da minha camada basal, da minha epiderme e global dos sistemas melanogênicos, ou seja, quando a gente fala de melanina, né, de pigmento, a gente não pode olhar de uma maneira negativa, porque a gente está aprendendo, a gente vê aqui que a principal intenção do melanócito é conferir proteção, equilíbrio, tanto para as estruturas em que ele vai cuidar, quanto também do funcionamento da região em que ele se encontra, ok? Bom, qual é a quantidade de melanócitos que a gente tem na nossa pele? Especula-se que é cerca de 2.000 melanócitos por milímetro quadrado, da cabeça até o antebraço, e 1.000 por milímetro quadrado do restante do corpo. E é muito importante a gente dizer que essa quantidade de melanócitos, ela é igual para todas as raças, tá? Independente da coloração dessa pele. A quantidade de células é a mesma para todo o mundo. A localização dos melanócitos, eles são essencialmente na minha camada basal, tá? Mas eu também posso ter a presença de pigmento na região da minha derme, tá? Ocasionalmente. Bom, o que é a unidade epiderme melânica, né? Quando eu falei que os melanócitos, eles são células protetoras, é porque, de fato, eles abraçam, né, de maneira metafórica, eles abraçam ali uma quantidade de queratinócitos. Então, eu tenho ali, a cada um melanócito, eu tenho 36 queratinócitos, dependendo dele para proteção, ok? E aqui eu trago para vocês uma imagem histológica, né, de fato, de como fica o melanócito aqui na nossa pele, tá? Bom, entendemos um pouquinho do melanócito, agora vamos falar um pouquinho do melanossoma. O que é o melanossoma? O melanossoma é a sede de fenômenos bioquímicos da melanina. O que é isso, Luciana? É ali que acontece tudo, tá? É no melanócito que eu tenho a tirosinase, que é a principal enzima envolvida ali no processo de formação do pigmento. É ali que acontece, é nessa cápsula, vamos colocar assim, é nessa cápsula que acontece a melanogênese. Ela é o sítio exclusivo da melanogênese, tá? Ela vai armazenar a tirosinase, que foi sintetizada pelos ribossomos, né? Ela protege contra os danos do DNA nuclear dos queratinócitos. O que é isso? Quando acontece a formação, a maturação, o transporte, o depósito do pigmento, esse pigmento ele vai direto para o núcleo da célula, o núcleo do queratinócito. Então, alguns autores, inclusive, falam que o pigmento, a melanina, ela funciona como até um guarda-chuvazinho, protegendo todo o núcleo daquela célula, ok? A diferença fenótica fundamental entre as raças está no tamanho, na quantidade e na qualidade de melanossomas que tem naquela pele, tá bom? E a sua estrutura e a sua qualidade vai determinar, isso eu acabei de falar para vocês, a coloração cutânea. Bom, quais são as características morfológicas? Eu falei para vocês antes que esse melanossoma, ele precisa ser maturado para ele ter pigmento, né? O que eu sei é que dentro dele eu tenho a tirosinase. E aí o que acontece? A gente tem estágios do melanossoma. Então, o meu melanócito, ele vai produzir melanossoma, e dentro do melanossoma é que eu vou ter a produção da melanina. Esse melanossoma, quando ele está no estágio 1, ele está numa forma mais esférica, mais arredondada, tá? Não tem pigmento, não tem atividade nenhuma de tirosinase ali. Mas quando eu vou para o estágio 2 desse melanossoma, ele já começa a tomar uma forma diferente.
ele deixa de ser esférico e passa a ser oval, tá? Ele tem um início da atividade, aí, ali eu já tenho o início da atividade da tirosinase acontecendo, e ali ele já começa a mudar de cor. Dentro desses melanossomas, eu tenho filamentos. Para que aconteça a coloração, a ativação da tirosinase e a maturação desse melanossoma, eu preciso que esses filamentos, eles se reorganizem, eles sejam alinhados. Vocês vão conseguir perceber, a partir dessa figura 3, a presença desses filamentos, ok? E aí, quem que organiza esses filamentos para que haja todo o processo da melanogênese? Principalmente, a gente tem aí mais de 600 proteínas envolvidas nesse processo, mas a proteína principal é a PML17, que é a glicoproteína, tá? É ela que vai, o que a gente fala, que é ela que vai preparar o melanossoma e ativar o melanossoma para que a tirosinase, ela comece, seja produzida, ou melhor, para que ela comece a atuar, e aí eu começo a iniciar esse processo de maturação e de formação do pigmento dentro do melanossoma. Falei que o estágio 2 eu tenho, então, o início da atividade da tirosinase, esse melanossoma que antes estava esférico começa a ficar oval. Aqui no estágio 3, ele ainda tem esse formato ovalar, né? Só que aqui eu já tenho uma deposição moderada de melanina e já tenho também uma grande atividade da tirosinase, ok? Já no estágio 4, ele continua com essa estrutura, com essa forma. Eu tenho muita melanina, porque a tirosinase ela é a enzima que produz melanina, então eu tenho ali muita atividade, muita produção de melanina, mas aqui no estágio 4, eu já tenho pouca atividade de tirosinase, ou seja, aqui eu já não tenho mais formação de pigmento, o pigmento já foi formado, tá? Bom, então, falamos de melanócito, falamos de melanossoma, vamos falar do pigmento, de fato, né? Então, a melanina é um polímero nitrogenado de alto peso molecular, ele é o principal pigmento biológico envolvido na pigmentação cutânea. Você falou lá atrás, no primeiro slide, que a gente tem outras pigmentações, outros pigmentos, né, no nosso organismo, tanto endogenamente quanto exógeno. Mas saibam vocês que o único pigmento biológico que nós temos no nosso organismo é a melanina. É ela que dá cor para os nossos olhos, cor da pele, cor do nosso cabelo. É ela que é o único pigmento que, quando a gente fala biológico, de fato faz parte do nosso organismo que dá toda essa coloração. Qual é a coloração da melanina? Castanho escuro, tá? Essencialmente, né? Que é a melanina mesmo. A gente vai entender que tem outros tipos de melanina, né? Que não tem essa coloração. Mas vamos lá, vamos antecipar, não. Bom, qual é o objetivo da melanina? Promover proteção, ser filtro e absorção de radiação ultravioleta. E é muito importante que eu vou falar para você agora. Lembra que eu falei que que a melanina ela é depositada lá no núcleo do queratinócito? Então, a gente desenhou todo um ambiente para você. Então, ó, o melanócito, aquela célula, né, dendrítica, o que ela faz? Ela pega esse queratinócito, abraça cerca de 36 queratinócitos, fala, opa, esse aqui eu vou tomar conta. Tudo bem. Dentro dela, como que ela vai tomar conta? Só abraçando? Não, ela toma conta enviando melanina, pigmento, para proteger esse núcleo. Quando ela envia esse pigmento, aonde que ele fica? Ele fica essencialmente, ele envia esse pigmento através do melanossoma, esse pigmento ele fica essencialmente lá no núcleo do queratinócito. E aí, o que acontece? A melanina, como ela tem essa função de proteção, de filtrar, de absorver a radiação ultravioleta, ela vai funcionar como se fosse uma sombrinha, né, no núcleo, protegendo ele de todas as alterações.
ok? Então, esse esqueminha que eu trouxe para você aqui vai falar o seguinte: a melanina total, né, que tem no nosso corpo, tanto a feomelanina quanto a eumelanina, que são dois tipos, ela vai ser responsável por dar cor da pele e do cabelo, tá? Então, vamos ver como é que funciona, como que como se dá o processo da síntese de melanina, o que que acontece lá dentro do melanossomo. Então, a gente tem aqui algumas estruturas que são muito importantes de você saber. Por que são importantes você saber? Porque aqui vai ser o sítio de atuação de vários ativos cosméticos, para que a gente possa fazer essa modulação da melanina, ok? Então vamos. A gente tem aqui um aminoácido chamado L-tirosina. A L-tirosina, ela vai sofrer influência de uma enzima extremamente importante, mas assim, é uma das mais importantes para que, na verdade, ela é a mais importante para que ocorra o início de toda a cadeia de formação da melanina, que é a tirosinase. A tirosinase é uma enzima que ela sofre atuação primeiro, do cobre, que ela é cobre dependente, mas ela também sofre atuação, né, assim, ajuda do TRP, que é uma enzima derivada dela mesma, da tirosinase, para ela poder começar a modificar estruturalmente a L-tirosina. A L-tirosina, eu falei para vocês que é um aminoácido, ela vai se transformar em L-DOPA. Só que a tirosinase não vai atuar só na L-tirosina, fazendo essa transformação estrutural dela em L-DOPA. Ela também vai atuar na L-DOPA desculpa, ela também vai atuar na dopaquinona, que vai ser como se fosse ali o ponto principal para diferenciar qual é o tipo de melanina que vai ser criada, ok? Então, eu tenho tirosinase, que é uma enzima importantíssima, na verdade, uma das mais importantes, se não a mais importante, para começar o processo de formação de pigmento. Eu tenho aminoácidos como a L-tirosina, que vai ser modificada estruturalmente, se transformando em L-dopa, que também vai ser transformada em dopaquinona, e aqui, esse dopaquinona vai sofrer atuação de algumas estruturas que vão conferir aí, de fato, a capacidade de promover, de produzir a melanina, a coloração da melanina para aquela pele. Então, vamos lá. Dopaquinona vai sofrer uma atuação de uma enzima chamada peroxidase, tanto da tirosinase quanto da peroxidase. Quando ela sofre a influência dessa peroxidase, ela vai se transformar em dopacromo. E aí, quando ela se transforma em dopacromo, ela recebe a atuação de uma outra enzima, que também é derivada da tirosinase, que chama TRP2. E aí, sabe o que acontece? Eles sofrem mudanças nas suas estruturas e formam um pigmento chamado eumelanina. Eumelanina, tá? Quando sofre a influência do TRP2, dessa enzima, vai trazer essa coloração escura. Escura não, negra, tá? Bem escurecida. Só que aí entra na jogada uma outra enzima que também é derivada da tirosinase. E quando ela entra na jogada, lá na dopaquinona, a TRP1, que é essa enzima que eu falei para vocês, ela também auxilia nessa mudança estrutural, nessa modificação, para formar a eumelanina também, mas a eumelanina com pigmento marrom. Então, vejam vocês, eu tenho a atuação de TRP1, que vai trazer essa eumelanina, que é um pigmento fisiológico nosso, que a gente produz, só que ela tem um pigmento mais amarronzado. Eu tenho isso quando eu tenho a ação da enzima TRP1. Quando eu tenho a ação da enzima TRP2, essa minha eumelanina, ela tem uma coloração enegrecida, então é muito mais escura. Então, guardem bem, principalmente, as enzimas que estão envolvidas nesse processo. Então, a gente falou de tirosinase, de peroxidase,
de TRP1 e TRP2, ok? Só que aí, do lado esquerdo, nós temos a glutationa. A glutationa, que não é aquela glutationa que faz parte do nosso processo de sistema natural, né, um sistema antioxidante natural do nosso organismo, essa glutationa, ela também é uma enzima e ela vai sofrer, ela vai atuar aí na dopaquinona, e aí junto elas vão promover, na verdade, elas vão ter uma atuação na cisteína dopaquinona, né? Melhor, dopacisteína, que chama. Essa dopacisteína, o que ela vai fazer? Ela vai promover a feomelanina. A feomelanina é uma melanina que a gente fala que ela é fake. Por quê? Porque ela tem uma coloração mais amarelada, né? Então, vamos guardar. Feomelanina, quem que é a enzima que está envolvida? Glutationa. Eumelanina, a eumelanina marrom. Quem é a enzima que está envolvida? Nós temos duas, peroxidase e TRP1. Eumelanina, que é a eumelanina mais escura, enegrecida, a gente tem até a peroxidase também, mas a peroxidase mais TRP2, que também é um derivado da tirosinase. E a tirosinase, para ela poder fazer todo esse meio de campo acontecer, ela precisa se ligar ao cobre. Por que é importante a gente saber disso? Porque o grande objetivo, quando a gente fala em modulação de pigmento, é, primeiro, a gente inibir a atividade dessas enzimas que a gente falou, peroxidase, tirosinase, TRP1, TRP2, tentar diminuir a capacidade dessa tirosinase de se ligar ao cobre para enfraquecer essa enzima e ela não conseguir fazer todas essas alterações aqui acontecerem, e a gente fazer com que também haja uma maior produção de feomelanina, que é aquele pigmento mais claro. Então, quando a gente fala em despigmentar ou em tratar mancha, a grande sacada é a gente não inibir a atividade, porque também é impossível inibir a atividade, né? O que a gente consegue fazer é modular, é enfraquecendo a atividade de todas essas enzimas envolvidas no processo de formação do pigmento, para que ele não fique tão escuro, para que ele não chegue em tanta quantidade naquela região e não escureça ainda mais essa célula, ok? Então, olha, isso que eu acabei de falar, tá vendo? Onde que vai ser o nosso campo de atuação principal, tá? Pois bem, só que, olha, como tratar manchas é sempre desafiador, o que se sabe na literatura é que não são só essas enzimas que são os nossos alvos quando a gente pensa em formação de pigmento. Nós temos aí muitos gatilhos, muitos gatilhos. O que é gatilho? É starts, né? Vias que vão dar start para a formação da melanina. Então, essa imagem que eu trago para vocês é uma imagem que, de fato, representa muito o que acontece na nossa pele. Então, olha, essa célula que está na parte de cima, cheio desses melanossomas escurecidos, esse é o queratinócito. O queratinócito, ele possui várias estruturas, temos aí mediadores inflamatórios, temos aí estruturas importantes, proteínas, que vão se ligar a vários receptores que tem no nosso melanossoma, e é muito importante a gente dizer isso, que o melanossoma, desculpa, do melanócito. O melanócito, ele é uma célula que ele possui muitos receptores. E quando eu sou uma célula que tem muitos receptores, quero dizer que eu posso me ligar e posso me ativar, né, através de várias coisas. Então, muitos fatores aqui, ó, pode influenciar diretamente na minha atividade. Eu brinco que o melanócito, ele é uma célula vendida. Qualquer um chega, dá um estímulozinho nele que ele começa a ativar.
Por isso que é tão desafiador, porque, de fato, a gente não consegue inativar todas essas vias de ativação da formação do pigmento. O que a gente consegue é ir reduzindo esses gatilhos para que eu consiga, a partir daí, reduzir a quantidade de formação de pigmento, reduzir a atividade desse melanócito, reduzir o tipo de pigmento que está sendo produzido, né? Em vez de ser a eumelanina, tanto marrom quanto a enegrecida, tentar colocar, né? Tentar ativar mais ou tentar deixar uma maior quantidade de feomelanina, né? Naquela região, aquele melanossoma, que aí eu consigo ir modulando esse pigmento na minha célula, tá? Mas essa imagem, ela é só para exemplificar e mostrar para a gente que os nossos melanócitos, eles possuem muitos receptores. Esses receptores, eles estão aqui para ativar a função, a atividade desse melanócito de alguma maneira, tá? Bom, e a radiação ultravioleta, qual é a relação que ela tem com o pigmento? Né? A gente sabe que danos fotoelétricos agudos e crônicos acontecem quando eu tenho exposição à radiação ultravioleta. A gente viu isso na aula de envelhecimento, né? Que a radiação ultravioleta, tanto o UVB, UVA, a própria luz, a luz visível, eles vão ali gerar muitas alterações, né, em várias camadas da minha pele, né? Só que o reparo desses danos, eles vão começar com os sinais enviados pelos melanócitos, ou seja, através da formação do pigmento. Por isso que a gente fala que quando eu tenho exposição à radiação ultravioleta sem proteção, eu tenho, então, uma maior ativação do pigmento, ou seja, eu mancho mais, porque de fato é uma estratégia de defesa da minha célula, dos meus melanócitos que vão lá e falam, opa, esses queratinócitos são meus, eu preciso proteger dessa radiação, de todos os malefícios do contato das minhas células com esse tipo de influência. Entenderam? Bom, então o que a gente sabe também? Que a radiação ultravioleta vai influenciar no número de dendritos do melanócito. Então, o que é importante a gente entender? Que a célula é única, é a mesma, mas o que já se sabe na literatura é que os dendritos, o número de dendritos, eles podem aumentar com a radiação ultravioleta, ok? Há também uma interferência na transferência do melanossoma para o queratinócito, tá? Então, a entrega desse melanossoma, ou seja, né, essa transferência e esse depósito, ele também pode ser interferido pela radiação ultravioleta. Nós temos aí algumas alterações, repercussões agudas e crônicas, né? A repercussão aguda que acontece nessa minha pele é, de fato, o fotodano, né? Promover eritema para essa pele, a mutação no meu gene, né? Lembra que eu falei que o principal objetivo da melanina é formar uma proteção no núcleo do meu queratinócito. O que eu tenho dentro daquele núcleo do queratinócito? Eu tenho material genético, DNA, RNA. Então, ali, quando eu não tenho capacidade de proteção, o que acontece? Eu tenho alteração no gene, não tem jeito. Então, eu tenho sim esse favorecimento, ou mesmo acontece mesmo a mutação desse gene, a gente vai ver logo à frente um videozinho que passa isso, que ensina isso. Bom, a gente tem então a imunossupressão, né? Então acontece sim uma alteração na imunidade cutânea. Sabemos que nossa pele, ela possui um sistema imunológico independente, transitório, mas que, de fato, ele fica prejudicado, alterado quando eu tenho essa radiação, quando eu tenho contato com essa exposição solar aí, e de maneira aguda, né? Essa é uma repercussão aguda. Síntese de vitamina D, que é a única coisa boa, né? Quando a gente pensa em radiação ultravioleta, mas a gente também tem a formação do pigmento, ou seja, a gente tem a síntese aí
através do startzinho para a formação aí da melanogênese. O que a gente tem de repercussão crônica, então, também continua aí a mutação desse gene, também eu tenho aí alteração na minha capacidade de proteção dessa pele, e eu tenho a presença do fotoenvelhecimento. Sabemos que o fotoenvelhecimento, ele faz parte do processo de envelhecimento extrínseco, responsável por 80% da influência do envelhecimento extrínseco para essa pele, e, consequentemente, vai gerar aí danos até irreversíveis para essa pele, tá bom? E a gente tem presença de fotocarcinogênese, ou seja, há uma predisposição à formação aí através dessa mutação genética, de alguma lesão cancerígena através da exposição ao sol, né, a radiação ultravioleta. Então, aqui a gente sabe que só para continuar, que essa radiação ultravioleta, ela vai aumentar o tamanho do melanócito, então não é só a quantidade de dendritos, o melanócito também ele aumenta de tamanho, e se eu aumentei tudo, o que acontece? Aumenta também a atividade, aumenta a quantidade de tirosinase, né? Aumenta também os melanossomas no estágio 4, que é aquele estágio onde está muito cheio de pigmento, já não tem tanta atividade de tirosinase, mas eu tenho muito pigmento daquele melanossoma e ele só está pronto para ser entregue, tá? Bom, agora eu vou passar um vídeo onde a gente vai conseguir enxergar e, na verdade, visualizar como de fato acontece todo esse processo de formação, de transporte e de depósito do pigmento. Vamos lá? Do melanócito ao melanoma. O melanócito é uma célula diferente, parece um polvo, tem o seu corpo celular e os vários dendritos que se comunicam com as células da superfície da pele, os queratinócitos. Eles se localizam na transição dermo-epidérmica. Com o estímulo da radiação ultravioleta, ele sintetiza a melanina, que é acumulada nos melanossomos, que são corpúsculos ativamente transportados pelos dendritos e injetados nas células das superfícies queratinócitos, formando um verdadeiro guarda-chuva sobre cada núcleo celular, protegendo os mesmos da radiação ultravioleta. Ou por uma sensibilidade maior do paciente, ou por uma exposição de intensidade inadequada, pode ocorrer uma mutação gênica no DNA do núcleo celular. Essas mutações acumuladas levam à malignização da célula. E as células transformadas, malignas, elas têm uma capacidade de proliferar desrespeitando o controle que habitualmente as células normais se submetem no processo de multiplicação celular. As células cancerígenas, elas têm uma capacidade maior de sobrevivência do que as células normais. De tal forma que, quando elas aparecem, elas vão se multiplicando e ocupando espaço, ganhando vida e ganhando espaço em relação às células normais visíveis. Nesse caso, os melanócitos transformados na função dermopidérmica se multiplicam e crescem em direção à epiderme. Se não tiver nada na pele, aparece uma mancha nova. Se tiver uma mancha já um pigmentada, ele se transforma, formando inicialmente o nervo displásico, depois o melanoma in situ, e depois ele adquire a propriedade de invasão, tornando-se um melanoma invasivo. Aí é o perigo, porque ele faz contato com os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, produzindo metástase. O objetivo, então, é analisar uma pinta na pele, pela dermatoscopia, identificando que é uma pinta, uma lesão de risco, e retirá-la, fazendo assim a prevenção primária e evitando que o melanoma cresça. Lembrando que o melanoma é altamente maligno
e apresenta uma alta incidência mundial. Então, a gente conseguiu ver aqui com esse vídeo todo o processo de como que, na verdade, como que acontece mesmo a transferência, o depósito, claro, o que, que acontece lá no núcleo quando tem aí uma exposição à radiação de maneira mais repetida, como que eu vou ter essa alteração ali dentro do meu material genético. Então, é muito importante a gente ver isso e a gente entender, e claro, né, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa, estar atento, principalmente, a ver quando a gente tem ali uma lesão que está suspeita, para poder, claro, encaminhar esse paciente nosso para o médico dermatologista, ok? Bom, então, como a gente viu ali algumas maneiras que ocorre aí o transporte, né, e o depósito da melanina, mas a gente no vídeo não explicou tão especificamente. Aqui a gente tem um artigo científico que fala exatamente de como ocorre esse processo. E por que é importante da gente saber? Porque existem alguns ativos cosméticos que vão atuar diretamente nos receptores desse processo de transporte e depósito, ok? Ou seja, na verdade, receptores que vão se ligar e vão favorecer o depósito desse pigmento dentro da melanina. Então, vamos lá. O quadro aqui, onde a gente tem esse primeiro desenho, que é a letra A, né, eu tenho uma inoculação direta de melanossomas nos queratinócitos. Então, de fato, o dendrito desse melanócito, ele se funde com esse queratinócito. Então, eu tenho a inoculação direta, vai direto para dentro dessa célula. Eu tenho aqui a letra B, né, que é a imagem, onde eu tenho a liberação desses melanossomas no espaço extracelular, e aí o meu queratinóide vai e faz essa fagocitose, né, desse melanossoma e coloca ele para dentro dentro da célula dele. A gente tem o C, né, essa terceira imagem, onde eu tenho ali a citofagocitose parcial do dendrito, onde eu tenho, de fato, a introdução desse dendrito para dentro do queratinócito. Então, vai o dendrito inteiro lá para dentro, e aí ele vai e entrega esse melanossoma para dentro do queratinócito, ele faz essa digestão, e aí todos esses grânulos de melanina vêm para o núcleo. E uma terceira situação é quando eu tenho um melanossoma envolvido em glóbulos, e esse é um artigo científico que de fato fala desse tipo de transporte, onde tem esses glóbulos que são liberados ali nos espaços extracelulares, e aí os receptores dos queratinócitos, um receptor específico chamado PARS, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar a esses glóbulos, e aí vai acontecer essa fagocitose, né, pelo queratinócito, e ele vai trazer para dentro dele esse melanossoma, e aí vai ser essa melanina que está dentro do melanossoma vai ser depositada no núcleo dessa célula, tá? Bom, aqui é para a gente só conseguir entender o seguinte: aonde que os nossos despigmentantes e clareadores precisam atuar? Em todas essas vias de ativação. Olha, tá vendo como é bem desafiador a gente falar sobre, mas a gente tratar as hipercromias, porque a gente precisa atuar em todas essas vias de ativação, ou pelo menos nas vias principais. E quais seriam essas vias principais? Claro, na tirosinase, né, na enzima, na TRP1, TRP2, falar do cobre também, para também deixar essa enzima um pouco mais enfraquecida, o MITF, que é uma proteína sinalizadora, transcritora, importantíssima para poder ativar aí a formação dessa melanina. Percebam que a maioria desses gatilhos, eles estão sinalizados, eles estão indo para o MITF, que é essa proteína que vai, sim, ativar a tirosinase, TRP1, TRP2, para começar o processo da melanogênese, tá? E, só para dar os créditos,
desse esquema para o professor Lucas Portillo, que é um professor que desenvolveu todo esse esquema para poder, claro, facilitar também o entendimento e onde que vai ser o sítio de atuação dos principais ativos cosméticos e quais são os pilares para que a gente tem que entender para a gente despigmentar e clarear essa pele. Então, eu coloco aqui para vocês uma maneira da gente raciocinar como que a gente precisa fazer a modulação da melanina. Como? Então, primeiro, através da inibição da melanogênese. Então, o primeiro passo é a gente ir lá e atuar nas principais vias de ativação, os gatilhos, aqueles botãozinhos de start para formar o pigmento. Quais são eles que a gente já viu? Tirosinase, as enzimas também derivadas da tirosinase, TRP1, TRP2, a própria peroxidase, né? A gente também tem o MITF, então todos aqueles ativos cosméticos que têm como principal alvo essas enzimas e essas proteínas, a gente vai nelas, ok? Perfeito. A gente não, o ativo ele tem como sítio de atuação. Bom, reduzir o transporte e depósito de pigmento, e esses dois fatores, eles estão envolvidos principalmente na atuação, tem uma atuação principal no processo de renovação celular. Por quê que eu coloco isso para você? Porque não adianta você simplesmente querer despigmentar, mas sem entender como que vai acontecer esse processo. Então, eu preciso que a quantidade de pigmento daquelas células que estão sendo formadas lá da minha camada basal e sofrendo aquela divisão celular, renovação celular, que aquelas células elas cheguem durante todo o processo de renovação com menos pigmento, ok? E como que eu vou fazer isso? A atuação vai ser lá no melanócito, lá na camada basal. Então, aí já está ótimo, eu já vou garantir que essas células que estão nesse processo de renovação, elas vão chegar, elas vão ser informadas, elas vão passar por todo esse ciclo com menos pigmento. Mas e nas células, nos queratinócitos, que já têm pigmento, que já estão pigmentados, o que eu preciso fazer? Reduzir essa pigmentação e modular essa pigmentação também. Como que a gente vai fazer isso? Pronto, agora eu trago para vocês um slide que é extremamente importante. É aqui onde a gente vai ver onde que vai ser a atuação dos nossos ativos cosméticos dentro daquele mecanismo das vias de ativação, desse raciocínio dos despigmentantes, esse mecanismo de ação dos próprios despigmentantes e clareadores. Então, vamos lá. A gente falou dos principais gatilhos para a formação do pigmento, que é a tirosinase, TRP1, TRP2, a própria peroxidase, né? Quem vai atuar? Quem vai inibir a atividade dessas enzimas? O ácido cólico, o ferressorcinol, o hexilressorcinol, o próprio ácido tranexâmico, a própria niacinamida, a vitamina C também tem essa capacidade de atuar inibindo a atividade de tirosinase. Ok, e MITF, sendo aquela proteína que você falou que ela é transcritora, o que ela faz? Ela traduz todos aqueles estímulos que a gente viu, aquelas ativações, né, de todos aqueles receptores, e vai falar, olha, vocês todos estão trazendo para mim essa informação e eu logo vou ativar a tirosinase para que ela comece o processo de pigmentação. O MITF, então, é uma proteína muito importante. Quem que vai atuar nele? Ácido tranexâmico e TG2-peptídeo, tá? E VEGF, né, que é o fator de crescimento VEGF, e o processo de inflamação, que a gente sabe também que essa pele, a nossa pele sofre microinflamações, tanto pelas características envolvidas no processo de envelhecimento, de fotoenvelhecimento, como também o contato com poluição, né? Vão promover pequenas inflamações nessa pele, e quem que vai atuar ali, inibindo ou realmente tratando esse processo? O ácido tranexâmico e o próprio ácido mandêlico,
tá? Luz visível e luz azul, né? Quem que vai me ajudar aqui? O próprio óxido de ferro, né? Ele tem essa capacidade de proteger a minha pele aos gatilhos aí da luz visível e da luz azul. Lembra que eu falei sobre as proteínas envolvidas no processo de maturação do melanossoma? Então, eu tenho aqui, então, a PML17, que é uma das mais importantes, e quem tem a capacidade de atuação nela, né, para poder inibir a sua atividade, é a niacinamida, tá? Radicais livres, então, sempre lembrando que, como a melanina, ela é um cromóforo, ela tem a capacidade de proteger, de filtrar, né, toda a radiação ultravioleta, ali ela é uma estrutura que tem um gradiente de radicais livres muito grande, né? Porque ela faz ali a proteção. E aí, quando eu tenho uma estrutura com muitos radicais livres, eu preciso de uma estratégia antioxidante. Aí eu venho com a vitamina C, porque ela reduz o gradiente de radicais livres que estão dentro da melanina, ou que estão na melanina. A transferência e o depósito, né? Então, uma dos meios que a gente viu de depósito da melanina é através, transferência e depósito, né? É através dos receptores pars que tem nos queratinócitos, e que eles vão ali entrando em contato com os glóbulos de melanossoma fazer essa digestão. E aí, neste caso, eu tenho um ativo chamado oligopeptídeos 33, que são os famosos fatores de crescimento de terceira geração, que vão trazer, então, uma inibição desse receptor. E para a gente estimular o turnover celular, o que eu tenho? Ácido glicólico, ácido mandélico, gluconolactona e ácido lactobiônico. São os nossos alfa-hidroxiácidos, os nossos polihidroxiácidos, que vão conferir essa capacidade queratolítica e de estimulação à renovação celular. Bom, falamos de tudo que envolve a pigmentação, e agora a gente vai falar um pouquinho quando acontece essa pigmentação de forma alterada. Vamos falar das principais hipercromias. Bom, as hipercromias mais comuns que a gente encontra aí no nosso dia a dia clínico, que a gente se depara, são o melasma, as hiperpigmentações pós-inflamatórias, as eférides, os lentígenes, as melanoses fotossensibilizantes e as melanoses solares também. Mas hoje eu vou falar especificamente do melasma e da hiperpigmentação pós-inflamatória. Bom, vamos conhecer um pouquinho do conceito do melasma, para a gente entender algumas características dessa alteração. O primeiro autor, na verdade, o primeiro conjunto de autores, eles falam o seguinte, que é uma alteração cutânea considerada comum, adquirida, de caráter crônico, que consiste na presença de máculas marrom acinzentadas ou marrom escuras, simétricas, com bordas irregulares, possui apresentação clínica em 3 padrões principais, centrofacial, malar e mandibular. Sua classificação se dá através das camadas cutâneas acometidas, sendo ele epidérmico, dérmico, misto e determinado. Então, aqui eu já tenho muita informação do melasma. Eu já sei que é algo comum, então, na minha prática clínica, eu vou, de fato, ter contato com esse tipo, essa alteração de maneira recorrente. Adquirido, então, não é algo genético, assim, né? Não é algo que o indivíduo nasce, ele é uma alteração adquirida. É crônica, então é um cliente, é um indivíduo que vai trabalhar, que estará comigo durante muito tempo e eu o acompanharei por muito tempo, que vai trazer sinais aí marrom acinzentado ou marrom escuro de maneira simétrica, as bordas são irregulares, né? Pode aparecer na região centrofacial, na região malar, na região mandibular e pode acometer tanto a epiderme quanto a derme, as duas situações, ou quando ainda não é determinado. Então, por aqui eu já entendi várias características do melasma, ok? O melasma, ele é uma hipermelanose
muitas vezes adquirida, em que envolve áreas de pele exposta ao sol com predominância à face. Histologicamente, sua manifestação são evidentes na epiderme, matriz extracelular e derme. Além da pigmentação epidérmica, também há a presença de anormalidade da matriz extracelular, especialmente elastose celular. No que se refere à derme, há um componente inflamatório em decorrência do aumento da vascularização e aumento do número de mastócitos no local, indicando, então, que os fatores dérmicos correspondem a papéis críticos no desenvolvimento da melasma, mesmo apesar de ser considerado apenas uma hiperpigmentação epidêmica. Então, aqui eu tenho algumas características complementares desses autores, para trazer para mim o conhecimento das características envolvidas no melasma. É uma hipermelanose, então a característica desses sinais é de amplo espectro, né, assim, compreende aí a manchas grandes, né, também concordo de ser adquirida. Olha para você ver assim, uma característica importante, né, envolve áreas de pele exposta ao sol, então nós temos um componente de atuação da radiação ultravioleta na presença, na formação ou na fisiopatologia do melasma, tá? Ele também concorda com as áreas de manifestação, então é na epiderme, na matriz extracelular, na derme. Há também um componente aí da matriz extracelular, que é a elastose solar. Quando eu tenho perda de função da elastina, eu tendo a trazer essa elastose solar, tendo a favorecer o aparecimento do melasma. No que se refere à derme, há um componente inflamatório, há um componente vascular, há um componente imunológico, tá? Então, é importante demais a gente conhecer esses conceitos para a gente desenhar essas características específicas para o tratamento do melasma. Então, predominantemente em sexo feminino, 90% aí, é muito comum o aparecimento no período reprodutivo, entre 20 e 50 anos, prevalência maior em povos orientais de origem hispânica, também fototipos altos têm uma maior prevalência, né, residentes em áreas com maior exposição de radiação ultravioleta, então onde tem mais sol, a gente tem uma chance maior, principalmente com fototipos mais altos para o desenvolvimento do melasma. Classificação, disposição topográfica, a classificação através da disposição topográfica, ou seja, aonde está esse melasma, como está esse melasma, e a distribuição da melanina na camada da pele, a gente consegue avaliar através de exame histopatológico, a utilização da lâmpada de Wood e do próprio dermatoscópio. É muito importante saber que existe uma característica de cronicidade, é o que os autores falaram. E, com isso, as recidivas, elas são muito frequentes, tá? Então, qual que é a localização? Então, a gente tem aí centrofacial, malar, frontal, mentoniana, supralabial e nasal. Na região malar e nasal, a gente também tem na região, principalmente zigomática, mandibular. Corporal é menos comum, mas também pode ocorrer no pescoço, no colo e nos braços, tá? Histologicamente, aquilo que eu falei para você, é uma camada basal, na epiderme pode estar presente na camada basal e suprabasal, né? No epiderme, no estrato córneo também, ocasionalmente a gente pode ter a presença. Derme, a gente tem aí na epiderme, derme superior, média, presente no interior dos melanócitos com disposição perivascular, olha aí a influência vascular, e profunda, com mínimo infiltrado linfócito perivascular na derme superficial. O que é isso? Eu tenho, então, quando eu tenho um melasma profundo, né, no derme profundo, eu tenho, então, além de todo o comprometimento de todas as estruturas e, consequentemente, né, as alterações disso, eu tenho, então, infiltração, eu tenho um componente vascular, eu tenho um componente imunológico,
principalmente por se tratar da minha derme superficial. O misto, ele pode estar presente na epiderme, na derme, e determinado não há como localizar, tá? Diagnóstico pode ser clínico, através da lâmpada de Wood, o uso da dermatoscopia, para poder avaliar, de fato, como que esse melasma ele é e aonde ele está, tá bom? Então, as causas do melasma, o que nós temos aqui? Fatores genéticos, exposição à radiação ultravioleta, a gravidez por conta dos fatores hormonais, terapias hormonais também favorecem, o processo inflamatório, a gente tem aí inflamação, um componente muito importante envolvido, a utilização de cosméticos de maneira inadequada, fator de crescimento VEGE, que é um fator de crescimento angiogênico, também está envolvido ali no processo do melasma. Algumas drogas fototóxicas podem favorecer o aparecimento. Doenças da tireoide, porque nós temos aí alguns receptores, né, neuroendócrinos, principalmente, que podem favorecer, então, o aparecimento desse melasma, e fatores hormonais também, justamente pela questão desses receptores neuroendócrinos. Falamos de melasma, agora vamos entender um pouquinho sobre o enfoque terapêutico. Como que a gente vai conseguir tratar, se a gente levar em consideração todas as informações? Então, primeiro, a gente precisa tratar a inflamação, e aí a gente utiliza ativos anti-inflamatórios. A gente precisa trabalhar, a gente sabe que tem um envolvimento na capacidade de proteção dessa pele, então a gente precisa ter o enfoque com a barreira cutânea, reparar e hidratar essa barreira cutânea. A gente sabe que existe uma oxidação do melasma, porque existe uma oxidação também das estruturas envolvidas, então a gente tem que entrar com essa estratégia antioxidante. A própria mancha, a gente tem que pensar nas vias de ativação para reduzir o pigmento, né, através da atuação direta nos principais envolvidos para poder começar a produção desse pigmento e, claro, trazer um enfoque anti-envelhecimento, porque a gente tem esse processo de renovação celular acontecendo, né? Ou melhor, não acontecendo de maneira adequada, consequentemente, a gente tem também ali o envolvimento de elastose solar, então a gente precisa incluir estratégias de anti-envelhecimento aí nesse protocolo, tá? Bom, falamos tudo de melasma, agora nós vamos falar sobre as hipercromias, as hiperpigmentações pós-inflamatórias. Bom, então vamos entender um pouquinho. A hiperpigmentação pós-inflamatória é caracterizada pelo aumento da produção adquirida após o processo inflamatório na pele. Vai afetar comumente pacientes com fototipos mais altos, acometendo com mais frequência e maior gravidade. Dermatoses já existentes, como sarda, melasma ou discromias, aumenta a predisposição ao seu aparecimento. Então, o que eu consigo entender de informação através do conceito das hiperpigmentações pós-inflamatórias? É uma hiperpigmentação adquirida através de um processo inflamatório, acomete pessoas, é mais comum em fototipos mais altos, então eu preciso tomar cuidado com os procedimentos que eu vou realizar nesses pacientes, e sendo que nesses fototipos mais altos eu tenho maior frequência e maior gravidade. E quem já tem alguma dermatose existente tem uma predisposição maior para hiperpigmentação pós-inflamatória. Um outro conceito aqui é a hiperpigmentação pós-inflamatória ocorre pelo aumento da pigmentação adquirida após um processo de inflamação cutânea. Indivíduos com fototipos de pele mais alto predominantemente possuem propensão, e essa condição de pele, uma vez que já possui uma quantidade basal maior de melanina epidérmica. A distribuição das manchas segue a localização do processo de inflamação. Ou seja, aqui a gente consegue, com esse conceito, né, com esse grupo de autores, corroborar, né, enfim, concordar com o conceito de cima, só trazendo uma informação a mais, que, uma vez que a distribuição da mancha, ela se localiza exatamente aonde está o processo inflamatório, tá bom?
Bom, como que é a fisiopatologia, ou enfim, como que é o mecanismo da hiperpigmentação pós-inflamatória? A gente vai falar, mas o que a gente entende é que existe um aumento de produção em depósito irregular da melanina decorrente dos mediadores inflamatórios que estão naquela região, da liberação de citocinas, da radiação ultravioleta. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse processo inflamatório, eu tenho o crescimento do melanócito, lembra, ele muda de tamanho, que ele precisa poder defender. Tem proliferação dendrítica, então quanto mais ele consegue abraçar esses queratinócitos, mais defesa ele vai dar. Consequentemente, vai aumentar a atividade da tirosinase. E aí aumenta a quantidade de pigmento, aumenta também a forma de depósito que fica irregular, tá? Existem condições inflamatórias endógenas e exógenas que podem contribuir para a formação dessa hiperpigmentação pós-inflamatória, e ela pode ser secundária à inflamação, então, ou seja, a mudança na densidade no período de 2 a 4 semanas pós-inflamação desses melanócitos, tá? Pode acontecer, então, um acometimento epidérmico, que a coloração fica mais acastanhada, há um aumento na produção e transferência de melanina aos queratinócitos e a presença do componente hemosiderótico. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre pigmentos endógenos, né, que não seja melanina? Aí a gente falou um pouquinho sobre a hemoglobina, né, sobre o pigmento ali da hemosiderina. Pois é, aqui também pode estar relacionado. Derme, coloração acinzentada e dano a camadas basal com depósito de melanina nas camadas mais superiores da derme. Fisiopatologia, então, 2 processos importantes que fazem parte desse processo de hiperpigmentação pós-inflamatória. Primeiro, eu tenho os melanófagos na derme superior, tá? Esses melanófagos, eles vão fagocitar o queratinócito que fica ali na camada basal e que está degenerado, né? E também ele vai fagocitar o melanócito. Então, tem atuação nas 2 principais células. Com isso, eu tenho, então, um aumento lá do depósito de melanina lá na minha derme superior. Só que nessa via, eu tenho uma atuação por um tempo, né? E existem algumas hiperpigmentações que são transitórias mesmo. Depois elas vão reduzindo, né? E elas vão sumindo. Isso é muito comum, por exemplo, em mulheres pós-gestação, né? Que eu tenho uma influência importante hormonal ali, mas que aquela hiperpigmentação, ela é uma hiperpigmentação transitória, tá? Bom, a segunda condição, segunda via, é quando eu tenho uma resposta inflamatória epidérmica que vai gerar a oxidação do ácido araquidônio, e esse ácido araquidônio tem como principal objetivo ali estimular a atividade das prostaglandinas, dos leucotrienos, que vão ativar o melanócito epidêmico, e a partir daí, então, aumentar a produção de melanina, tá? Então, qual é o enfoque terapêutico que a gente pode tratar aí essa hiperpigmentação pós-inflamatória? Primeiro, fazer a bloqueação da radiação ultravioleta, reduzir esse gatilho, né, essa possibilidade, né, de via de ativação de melanogênese, modular principalmente o processo inflamatório que está ativo, né, e eu preciso de incluir ativos anti-inflamatórios também, e principalmente para trabalhar essa modulação, a inclusão de antioxidantes, porque quando eu tenho processo inflamatório, eu tenho liberação de radicais livres, e tratar mesmo a mancha, né, despigmentá-la. Bom, abordagem terapêutica, eu tenho a cosmetologia, eu tenho a ledoterapia, que precisa ser menos agressiva, mas eu tenho o home care também. Isso aqui é a abordagem ideal para tratar, tá? Então, aqui eu tenho uma estratégia que a gente pode utilizar para poder tratar esta pele, e nos 2 casos, não é para utilizar todos esses produtos, são só os produtos que eu elegi para a gente falar um pouquinho aqui
quando a gente pensa em hipercromias. Então, a gente higieniza com o nosso sabonete glicoativo, que tem a sua composição ácido glicólico, gluconolactona, ácido lactobiônico. Então, ele tem essa capacidade de fazer a esfoliação química, né, a higienização química dessa pele. Então, a gente consegue remover sujidade e fazer essa esfoliação. A gente tem a esfoliação física com o peeling de hortelã, que possui sua composição aí, microesferas ecológicas, que é o nosso diferencial. Quanto mais limpo o produto, menos intercorrência para o cliente, não faz mal para o meio ambiente. Nós temos a presença da perlita vulcânica, marfim vegetal, microcristais de alumina e o extrato de hortelã para trazer, então, frescor e para uma estratégia de detoxificação para essa pele. Para fazer o clareamento e afinamento dessa pele, o que a gente pode fazer? A utilização aí da ajuda do peeling triativo ou da máscara de 10AG, tá? O peeling triativo, ele é o peeling físico, químico, enzimático, ele possui na sua composição ácido glicólico, salicílico e o pumpkin enzyme, então ele é os 3 tipos de peeling. Nós temos também a máscara 10AG, que tem como principal objetivo fazer essa queratolização dessa pele, então fazer a dispersão da melanina, principalmente. Então eu tenho ácido glicólico, eu tenho a niacinamida, que vai atuar lá no PME17, e eu tenho o ácido salicílico também. Hidratação e clareamento. Como que eu vou fazer, então? Eu posso utilizar de peelings e de hidratação, que é o mais indicado, que é uma pele com hipercromias, é uma pele que já está irritada, que já está muito ativada e reativada, é uma pele muito reativa, então eu preciso sempre conferir hidratação para essa pele. Aqui a minha sugestão é utilizar o Bucopil Fase 2, tá? Que é um produto que possui em sua composição ativos despigmentantes. Então eu tenho ácido glicólico, ácido mandélico, ácido fólico e hexilraciocinal. Então vai trazer sim um contexto de clareamento importante com a hidratação do hialurônico, né? Que aí eu tenho o ácido hialurônico, TGP2 peptídeo, que também tem uma estratégia de despigmentante, e o microcolágeno. Quando eu quero pensar especificamente em clareamento, eu tenho o Clarinfuse e o concentrado clareador. O Clarinfuse, ele tem ácido tranexâmico, ele tem niacinamida, então ele tem uma capacidade interessantíssima de clarear. E o nosso clareador, concentrado clareador, eu tenho, então, ácido tranexâmico, os oligopeptídeos, 33, que vão lá impedir aquele depósito, né? E a niacinamida, tá? Que vai promover, então, tanto a atuação no PME17, quanto também uma recuperação e reparação para essa pele, tá? Antioxidante, hidratação, a gente precisa incluir um antioxidante nessa pele. Quem que é? Nosso célula de vitamina C20, que a gente tem aí ácido ferúrico, fluoretin. Nós temos nesse produto toda a sua composição, cerca de 30% de ativos antioxidantes, então a gente consegue assim, uma explosão de ação antioxidante, uniformização da pele. E nós temos também o Glucopil Fase 1, que traz essa esfoliação hidratante, que é a gluconolactona, através da gluconolactona, do ácido mandélico, ácido lactobiônico e niacinamida, tá? E para finalizar, nós temos o protetor solar com tonalizante, porque a gente precisa do óxido de ferro para poder fazer aí a proteção contra a luz azul e luz visível. Bom, soluções ádicos. O que eu te ofereço como uma opção assertiva para você poder tratar aí dentro da sua cabine. Primeiro é o grid de soluções, então aqui estão todos os nossos produtos faciais no portfólio, e como que você vai escolher os nossos produtos para poder montar um protocolo assertivo, né? Aqui a gente, então, tem uma tabela, né, onde essa tabela a gente segmentou, a gente colocou ali de acordo com a necessidade e mecanismo de ação desse produto. Então, por exemplo, preparo de pele, pode escolher aqui, né, entre os sabonetes, o gel de limpeza para remoção de maquiagem, o glicoativo, o próprio ácido, a própria loção tônica,
o preparo de peeling, né, que é a solução pré-peeling. Então, aqui eu posso escolher entre os produtos que vão fazer aí o preparo dessa pele. Depois, se eu quiser uma estratégia de renovação, eu venho, então, com a opção aqui das máscaras, né, dos peelings, máscara não, mas dos peelings físicos, né, ou então eu utilizo essa renovação através dos nossos ácidos, né, dos nossos renovadores celulares, que aí eu tenho o glucopil fase 1, fase 2, o ácido mandélico com vitamina C, e a esfoliação física, o peeling de hortelã e o nosso triativo. Depois a gente pensar nos potencializadores, quem pode potencializar o meu tratamento? A gente tem as nossas máscaras, né? Então a gente tem as máscaras de joias, temos aí a máscara 10AG, a Betacalme, né? A gente tem aí a nossa máscara de vitamina C, a Hialocero, o próprio Controbio. Então, assim, são máscaras maravilhosas, são de fato potencializadores para os nossos protocolos. Quer fazer uma massagem? Nós temos o Yellow Cream, né? É um produto que ele é muito, 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 muito bom. Ele serve para, dá para incluir várias estratégias. E para o SOS, caso precise, nós temos aqui a Beta Calme associado com a nossa loção tônica suave. E aqui, só para você poder visualizar, aqui você escolhe qual é o teu produto de acordo com a sua necessidade. Então, vai fazer limpeza de pele? Escolhe até 6. Vai tratar acne? A gente tem os produtos que a gente sugere para você tratar acne, que às vezes não é da mesma linha, nem precisa ser. A gente precisa pensar na combinação cinética desses ativos. A linha de clareamento, né? Aqui o clareamento, aqui o anti-idade até 3 anos, até 3, pode escolher. O procedimento, então a gente vai fazer algum procedimento específico, a gente tem os nossos concentrados estéreis multiprocedimentos, então está muito mais fácil para a gente pensar no portfólio da Áticos, e aqui embaixo o home care para dar continuidade e manutenção no que você vai trabalhar. Então, para a gente ver aqui e finalizar, nós temos então o nosso sabonete glicoativo, que é o sabonete higienizante, tem ação de dispersão de melanina, aumento de camada basal, antioxidante, umectante, hidratante. Por quê? Nós temos ácido glicólico, clonolactone, ácido lactobiônico. Nós temos a máscara 10AG, que tem ativos como ácido glicólico, niacinamida e ácido salicílico, que também vai fazer a dispersão dessa melanina, que vai inibir a transferência dos melanossomas aos queratinócitos, porque a gente tem ativos para isso, tá? E eu tenho aqui o peeling triativo, que é o ácido glicólico, o ácido salicílico e o panquiense. Tem a ação, então, de dispersão de melanina, aumento da permeabilidade de ativos, ele é queratolítico, ele é anti-inflamatório e ele traz luminosidade. É um produto maravilhoso. O fase 1, fase 2 faz parte da nossa linha de peelings, então a gente tem aqui o fase 1, o fase 1 com a gluconolactona, o ácido mandélico, o ácido lactobiônico, a niacinamida, e o fase 2, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido fólico e hexilressocinol, tá? Ambos vão fazer esfoliação, vão inibir melanogênese, vão reduzir síntese de melanina, vão hidratar, inibir depósito, então, e a síntese de melanina, então todos vão trabalhar em todos os aspectos desse processo de formação, transporte e depósito. Vamos lá, peeling de hortelã é o nosso peeling físico, né? Então, ele, como eu falei para você, ele tem palita vulcânica, marfim vegetal, microcristais de alumínio e extrato de hortelã, né? Qual é a ação? Esfoliação física, afinar a pele, detoxificar, potencializa a prevenção de ativos, e nós temos aqui o nosso concentrado estéreo clareador, que tem essa tecnologia da Skin, que forma uma barreira protetora, recuperadora, reparadora da pele, junto com os oligopeptídeos e com o ácido tranexâmico, que são importantíssimos, os clássicos para tratar mancha, tá? Tem essa ação de base reparadora, atua inativando o receptor do PARS, né, que a gente viu ali que o oligopeptídeo tem essa capacidade, e inibe PML17 e inibe MITF, tá? Então, o peeling de ácido mandélico mais vitamina C, o que a gente tem? A gente tem aqui um produtaço, que não pode ficar longe da sua bancada, porque você utiliza ele em qualquer protocolo, tá? Então, eu tenho ácido mandélico, niacinamida, ácido lactobiônico, vitamina C biovetorizada. Qual que é a ação desse peeling? Trazer ativos renovadores,
de maneira suave, que vão promover um aumento da premiação de ativos, que vão recuperar a barreira cutânea, que vai ter essa ação intensa e essa ação antioxidante. Bom, o sérum de vitamina C20, lembra que eu falei? Eu falei que ele tem ali na sua composição cerca de 30% só de ativos antioxidantes. Então, quais ativos são esses? Vitamina C20, folhetim, ácido ferúrico, vitamina E, flavonoides e ginkgo. Tá maravilhoso esse sérum, tá? Vai combater os radicais livres, o estresse oxidativo das células, vai estimular a produção de colágeno, vai devolver radiância e luminosidade, vai uniformizar o tom de pele. E, para finalizar, os nossos protetores solares, que eles são extremamente importantes, eu trouxe dois para você. Eu tenho o fluido, que tem o filtro físico e químico via vitamina E e alantoína, então aí ativos que vão acalmar essa pele e trazer uma estratégia antioxidante, tá? Além de ter sílicas antibrilho, que vão promover esse efeito mate, então fica ótimo na pele e tem tonalizante. E o gel creme, né, que é um filtro solar que é físico e químico, tem vitamina E, tem extratos de jamil officinalis, então tem uma capacidade antioxidante de hidratação interessante, complexo antioxidante PCNA, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado. Navegue pelo nosso centro técnico virtual, assista às outras aulas. Aqui estão todas as nossas redes sociais e até a próxima.